Neste vídeo eu vou te mostrar como pôr em prática um novo estilo de vida, que não só vai te fazer perder ainda mais gordura, como também vai te dar cada vez mais saúde e longevidade. E eu estou falando do tão famoso jejum intermitente, essa prática tão polêmica que tem ganhado cada vez mais atenção recentemente. Então, relaxe, respire fundo, abra sua mente e vamos começar. I don't do this for the riches, I'm infected, my condition is I'm always in my head. Opa, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudante de ciência nutricional. Eu leio muitos livros e muitos artigos falando sobre alimentação e nutrição para te trazer a melhor forma atualizada de se emagrecer, ganhar saúde e ter um novo estilo de vida. E neste vídeo nós vamos falar sobre o maravilhoso jejum intermitente. Muita gente fala realmente bastante besteira sobre a prática do jejum intermitente, mas fique tranquilo porque aqui nós estamos munidos com boa ciência para nos embasarmos. Esse assunto é mais um exemplo de como a nutrição é um campo minado de falsas ideias e mitos, onde às vezes a evidência científica não tem prioridade sobre ideologias pessoais e opiniões. Aliás, certa vez eu li em um livro uma analogia que falava que se o ramo da engenharia espacial fosse igual ao ramo da nutrição, eles ainda iriam estar decidindo se iriam apontar o foguete para cima ou para baixo. Engraçado, porém triste. Mas uma coisa que eu queria deixar claro para vocês antes de nós começarmos é que jejum não é algo novo e muito menos uma moda que surgiu por causa de celebridades. Olha só, pensa comigo, o que existia na face da Terra antes mesmo de existir alimento? A falta de alimento. Ou seja, mesmo antes de existir comida, já existia o jejum. O hábito de nós não nos alimentarmos é tão natural quanto nós respirarmos. Já o jejum intermitente é simplesmente o hábito de você se abster de comida de forma voluntária por períodos determinados e descontínuos. Só isso. Em outras palavras, praticar o jejum intermitente nada mais é do que você pular algumas refeições de vez em quando, nada mágico. E particularmente, na minha opinião, eu acho crucial nós ficarmos períodos sem nos alimentarmos no nosso dia a dia, coisa que nós fazíamos naturalmente ao longo da evolução humana. E tirar esse hábito irresponsável que foi jogado para nós de deixar o nosso corpo em estado anabólico 24 horas por dia, comendo a cada 2 ou 3 horas. Que loucura! Todos nós já praticamos o jejum intermitente todos os dias durante o sono, sem nem mesmo pensar nisso. O que acontece entre a última refeição do seu dia até a primeira refeição do seu dia seguinte vai ser o período de jejum, que a maior parte é contado com o período que você está dormindo. E o intervalo de tempo durante uma refeição e outra que você faz no seu dia também é considerado uma prática de jejum, a ausência de comida. Então, veja aqui que a discussão não é se o jejum é algo natural ou não, se é algo que nós devemos fazer ou não. Como você viu, o jejum é algo tão natural quanto respirar, é algo tão natural quanto andar para frente. E todos nós já fazemos jejum de certo modo. E nesse aspecto, nós temos até fortes pistas históricas mostrando que a prática do jejum pode nos trazer grandes benefícios e é utilizado pela espécie humana há muito tempo. Existe uma frase famosa que foi supostamente escrita em hieróglifos nas pirâmides egípcias. Humanos vivem com 1/4 do que comem e nos outros 3/4 vivem seus médicos. Essa frase sugere que o excesso é prejudicial e que nós precisamos menos do que nós imaginamos. Paracelso, considerado um dos 3 pais da medicina ocidental, ainda por volta da metade do século XV, disse: jejum é o maior dos remédios, o médico dentro de cada um de nós. O grande filósofo Platão, por volta de 400 a.C., disse: eu faço jejum para maior eficiência mental e física. Hipócrates, antes da era cristã, já afirmava: nossa alimentação deveria ser o nosso remédio deveria ser a nossa alimentação. Porém, comer quando se está doente é alimentar a doença. O famoso escritor Mark Twain, no século XIX, disse: um pouco de jejum pode realmente fazer mais por um doente comum do que os melhores remédios e médicos.
Nós ainda podemos ver que toda grande religião do mundo, de uma forma ou de outra, tem a sua própria variação da prática do jejum. No budismo, é geralmente comum se comer apenas pela manhã, fazendo jejum até o dia seguinte. Gregos ortodoxos do cristianismo podem fazer tipos diferentes de jejum por 180 a 200 dias ao ano. Os muçulmanos jejuam o dia inteiro, todos os dias, só comendo à noite ou antes do sol nascer, durante o mês inteiro do Ramadã. Assim como o profeta Maomé incentivava a abstenção de refeições todas as segundas e quintas-feiras. O catolicismo também prega a prática do jejum, mas quase ninguém segue essas diretrizes hoje em dia. Então, novamente, jejum não é algo novo e os seus benefícios já são conhecidos há milênios. Lembrando que esse vídeo é apenas um guia rápido de como você pode utilizar o jejum na prática. Eu tenho um outro vídeo explicando mais sobre o jejum intermitente, falando os potenciais benefícios e mostrando tudo isso com embasamento científico, em artigos científicos. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você se interesse mais. E antes de mais nada, se você ainda não me segue nesse canal, me siga para sempre ficar ligado nos vídeos que vão saindo. E você também pode estar me seguindo no Instagram, @brunoshoa.nutri. Lá eu posto dicas sobre emagrecimento, dieta e estilo de vida. Então me siga lá e vamos seguir juntos nessa jornada. O primeiro ponto aqui é que não existem regras na prática do jejum intermitente. E o segundo ponto é que é muito mais fácil e muito mais eficaz você fazer o jejum intermitente depois de já ter ajustado a sua alimentação. Colocado alimentos saudáveis, nutritivos e naturais na sua alimentação. E ter retirado os alimentos industrializados, processados e refinados, porque assim você vai regular o seu metabolismo primeiro. Eu dou como exemplo para vocês os meus próprios pacientes. Eu só indico a prática do jejum intermitente para os meus pacientes a partir do segundo mês. Porque durante o primeiro mês, durante os primeiros 30 dias, o objetivo deles vai ser mudar a alimentação, colocar alimentos mais nutritivos, saudáveis e que vão ajustar o metabolismo deles. Se você tiver alguma dúvida de como deve ser essa alimentação saudável, natural e nutritiva, para você conseguir reprogramar o seu metabolismo e fazer um jejum de uma forma mais fácil e eficaz, eu vou deixar aqui na descrição o link de alguns vídeos que eu tenho mostrando exatamente qual é essa alimentação que você deve fazer. E o jejum intermitente, assim como a sua alimentação, deve ser ajustado dependendo do seu objetivo específico nesse determinado momento. Você primeiro tem que decidir qual o seu objetivo. É emagrecimento? É ganhar massa muscular? É manter o peso que você já perdeu? Ou então é até aumentar a sua performance? Dependendo do seu objetivo, você vai ter que ajustar o jejum e a alimentação para alcançar esse determinado objetivo. E o primeiro ponto que eu tenho para explicar para vocês é que o jejum intermitente ele é quantificado no período mínimo de 12 horas. Ou seja, você come às 7 horas da noite. Se você comer no outro dia às 7 horas da manhã, você passou 12 horas sem se alimentar e esse é o tempo mínimo considerado para o jejum intermitente. Tem pessoas que nem consideram isso como jejum. 12 horas é um período mínimo para você ficar sem se alimentar. E esse período de 12 horas que você vai ficar sem se alimentar já é contando com o seu sono. E isso era uma coisa natural que nós fazíamos há poucas décadas atrás. Então, se você quer começar a fazer o jejum intermitente, o primeiro passo é, pelo menos no mínimo, você conseguir ficar 12 horas sem se alimentar. Se você fica menos e tem dificuldade em ficar 12, esse é o seu primeiro passo. Tente ficar às 12 horas no mínimo. E mais um detalhe, não é obrigatório você utilizar o jejum intermitente no seu dia a dia. Tenha em mente que ela é apenas uma ferramenta que você pode utilizar para perder ainda mais gordura. E é uma ferramenta muito boa. Mas, de forma alguma, ela é obrigatória para todo mundo. Caso você queira utilizar, ela vai ser uma ferramenta que vai te ajudar ainda mais. É meio que parecido com a atividade física. A atividade física vai te ajudar a perder peso e perder gordura. Porém, a maior parte da quantidade de peso e de gordura que você vai perder vai vir da alimentação. Você vai conseguir emagrecer mesmo sem praticar atividade física, só mudando a sua alimentação. Mas a atividade física vai ser uma ferramenta que vai te ajudar a perder peso ainda mais rápido. O jejum é meio que parecido com isso. Caso você queira ainda mais eficiência, perder gordura de uma forma mais eficaz e mais rápida, você pode utilizar o jejum para te ajudar nessa jornada.
Mas o que precisa realmente acontecer é nós quebrarmos esse hábito danoso, infundado e artificial de comer o dia todo a cada 3 horas ou menos. Isso é uma loucura. Esse hábito de se comer a cada 3 ou 2 horas só é possível se você tem uma alimentação pouco nutritiva e de rápida absorção. Quando você ajusta a sua alimentação com alimentos mais saudáveis, nutritivos e naturais, você vai ver que você vai ter bem mais saciedade no seu dia. E a frequência das suas refeições vai diminuir também. E já já eu vou mostrar como vocês podem passar o nível das 12 horas. 12 horas é o período mínimo que vocês têm que ficar em jejum. Porém, depois que vocês conseguirem ficar as 12 horas tranquilamente, existem níveis superiores de tempo de jejum. Então eu vou já começar a explicar. Porém, tenha em mente que primeiro você tem que mudar a sua alimentação para depois fazer o jejum de uma forma mais fácil e mais eficaz. Porque senão você provavelmente vai se sentir fraco durante o jejum, sentir muita fome durante o jejum, pode se sentir mal, sentir náuseas, fraqueza. Então, primeiro, cuide de mudar a sua alimentação. Depois você pensa em fazer o jejum. E um dos exemplos para você aumentar o nível de jejum, aumentar acima das 12 horas, é pular uma refeição durante o seu dia, algumas vezes na semana. Por exemplo, você pode pular o café da manhã às segundas, quartas e sextas. E esse período a mais vai ser acima de 12 horas de jejum. E outro exemplo é você pular a janta. Você não janta às segundas, quartas e sextas e vai apenas tomar o café da manhã no outro dia. Por exemplo, se você janta às 7 horas da noite, e depois você vai tomar o café da manhã às 7 horas da manhã, isso dá 12 horas de jejum. Se você pular o café da manhã e for direto para o almoço, você consegue estender esse período natural de jejum e consegue facilmente bater as 16 horas de jejum no seu dia. Agora eu vou demonstrar como eu pratico o jejum no meu dia a dia, na minha semana. Porém, tenha em mente que isso não é uma diretriz e você pode modificar como você achar necessário. E lembrando sempre também, depende muito do seu objetivo. O meu objetivo específico é manter a minha massa muscular. Eu não quero nem ganhar, nem perder, apenas manter. E eu pratico essa rotina porque eu acho que é a mais que se encaixa melhor na minha vida. Então, enfatizando de novo, isso que eu vou te mostrar na minha rotina não é uma regra. Você não necessariamente tem que copiar o que eu estou fazendo. Você pode adaptar para o seu estilo de vida e como você achar mais necessário para atingir o seu objetivo específico. Seja ele emagrecer, ganhar massa muscular ou manter o peso que você já tem. Ah, e só mais um detalhe. Lembrando que eu não comecei com essa rotina que eu vou mostrar. Essa rotina que eu vou mostrar para vocês é a minha rotina atual, mas já faz muito tempo que eu pratico o jejum intermitente. Já vai fazer quase 1 ano. Quando eu comecei, eu tinha dificuldade até em fazer o de 12 horas. Então, esse foi o meu primeiro passo. Primeiro eu tentei fazer às 12 horas, depois que eu me acostumei a fazer 12, eu pulei para 14 e hoje eu já faço mais ou menos entre 14 e 16 horas. Então, lembre sempre, se você for um iniciante, comece devagar, degrau por degrau, para assim depois ir evoluindo. Então vamos lá, né? Na prática, como é que funciona a minha rotina? Primeiro, vamos dizer que geralmente domingo, eu gosto de fazer uma refeição mais livre. Eu como alguma coisa que tem mais doce, mais massas, alguma coisa fora da minha rotina. E quando eu faço isso no domingo, eu faço um jejum mais prolongado na segunda. No caso, eu não tomo café da manhã, eu fico em jejum intermitente aqui, jejum intermitente. Pulo também o de 11 horas, aqui jejum intermitente também. Não como aqui e só vou comer mais ou menos à tarde. Aqui eu como. E também à noite, aqui eu também como. Então, segunda-feira eu faço um jejum mais longo, porque no domingo eu meio que chutei o balde, eu comi algumas besteiras, então eu prefiro fazer um jejum mais longo na segunda. Na terça-feira eu não tomo café da manhã, aqui é um jejum intermitente. Na minha rotina eu acordo, eu arrumo minha cama, vou meditar, vou ler, vou treinar, eu treino em jejum. Depois do meu treino, eu vou fazer a minha primeira refeição, que geralmente é umas 11 horas ou 10 horas, mais ou menos. Então aqui eu como, às 15 horas eu também como mais ou menos e à noite eu também como. Lembrando que esses horários aqui é uma base. 11 horas, não é todo dia que eu como 11 horas. Às vezes eu como 10, às vezes 11, 11 e meia, depende muito do meu dia. Aqui às 15 horas, também não é todo dia que eu como às 15 horas, às 3 horas da tarde. Tem vezes que eu como um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, vai variar muito, mas
para vocês terem uma base, mais ou menos esses horários. Eu acho que o único horário que eu deixo restrito é à noite. Eu deixo 7 horas à noite para janta. Então toda noite, às 7 horas da noite, eu janto. Na quarta-feira, jejum intermitente também, não como nada de manhã, e continuo com a mesma rotina, como. Então geralmente eu faço 3 refeições no dia. Jejum intermitente de novo, como e como. Jejum intermitente mais uma vez, como e como. Aí no sábado eu faço também jejum aqui, como e como. E no domingo, aí o domingo depende. Se eu tiver feito uma refeição mais livre no sábado, eu pego e faço jejum aqui e também faço outro jejum aqui. Se eu tiver feito uma refeição livre no sábado, eu faço um jejum mais prolongado no domingo, que nem eu faço na segunda. Só que se eu não tiver feito nada no sábado, eu tiver mantido minha alimentação normal, eu não faço esse jejum mais prolongado e eu como aqui no mesmo horário as 3 refeições. E lembrando, geralmente no domingo eu faço uma refeição livre, então na segunda eu já faço o jejum mais prolongado. Então vocês vejam que eu nunca tomo café da manhã, então eu sempre faço no mínimo 12 horas de jejum. No mínimo eu faço 12 horas. Geralmente eu faço entre 14 horas, 14 e 16. É o que o meu corpo se acostumou, eu acho melhor para a minha rotina e é isso que eu utilizo no meu dia a dia. Mas voltando sempre a lembrar, você vai ajustar isso à sua rotina, ao seu dia a dia e você vai ver como o seu corpo vai responder. Então não precisa levar a minha rotina ao pé da letra. Ajuste isso dependendo do seu objetivo e da sua rotina. E só relembrando que essa alimentação que eu faço de segunda a sexta, mais regrada, é justamente uma alimentação com alimentos mais naturais, saudáveis e nutritivos, que me deixam bastante saciado, por isso que eu só faço 3 refeições geralmente durante o meu dia. Às vezes eu faço 4, mas é muito difícil, geralmente fica entre 3 ou 2. Então você pode procurar como fazer essa alimentação mais natural, mais saudável e nutritiva. O link vai estar aqui na descrição, caso você se interesse. E depois ajustar o jejum intermitente para te ajudar a perder gordura de uma forma ainda mais rápida. Eu acredito muito no conceito de flexibilidade metabólica, então você tem que ajustar a sua rotina, o seu estilo de vida para as coisas que vão acontecendo no seu dia a dia. Você não consegue controlar tudo durante todo o tempo, então imprevistos vão acontecer e você vai ter que fazer o melhor na situação em que você se encontra. E lembrando que isso não é uma dieta, é um estilo de vida que você está começando a construir e a lapidar para uma vida toda. Então comece devagar e vá se adaptando aos poucos. Bem pessoal, mas esse foi o vídeo de hoje, eu espero que ele tenha te ajudado de alguma forma. E se você gostou do vídeo ou ele te ajudou de alguma maneira, você pode deixar o like que já me ajuda demais para essa informação estar chegando no maior número de pessoas possíveis. E também você pode estar compartilhando esse vídeo com algum amigo ou amiga sua que esteja querendo emagrecer, perder peso de uma forma mais eficaz e não sabe como funciona o jejum intermitente ou nem sequer ouviu falar sobre o jejum intermitente. Mas por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e tchau!